A sensação que eu tenho ao te ouvir e ouvindo o histórico todo é que bom que você fez as intervenções antes de terapeuta ocupacional, né? Porque, na verdade, isso aí ainda é um resquício, provavelmente, né, de alguma questão de integração sensorial que ele já superou, né? Lavar os dentes, lavar os cabelos, enfim, e sobrou isso. Então agora a gente precisa ver como lidar com isso. O que me ocorre de lhe dizer é que substituir é sempre mais fácil do que eliminar. Então, eu não iria, com essa questão, buscar eliminar esse comportamento, né? Assim, vamos de uma vez por todas, de uma hora para outra, querer eliminar. Não. Outra coisa também que a gente entende, o que é a excitação? O êxtase, a euforia, a alegria, é uma energia muito forte, que sanguíneos sentem com muita intensidade. Eu adoro uma novidade, uma coisa, uma pessoa que vai chegar, uma visita, é uma coisa. A gente sente assim muito forte, é muito. Eu era pequena, eu lembro que eu ficava esperando, contando os dias para os primos chegarem no Natal. Era uma coisa assim, e eu ficava. Então eu consigo entender o que acontece dentro dele, essa excitação toda. E aí ele tem essa questão do sensorial e ele tá jogando para isso. Então joga as coisas, corre, fica meio sem rumo, meio sem, né? Fica se mexendo tudo. Então o que nós temos que procurar? Opções aceitáveis de extravasar esta energia. A maioria das vezes que a gente tem que fazer isso é na raiva, mas no caso dele é na euforia. Não é a única vez que me trazem essa questão. Existe isso e geralmente está alinhado com o temperamento sanguíneo. É o sanguíneo que é assim, excitado, eufórico, né? Euforia, o nome também disso, né? Que vem. Então a gente precisa achar coisas aceitáveis. Eu não vou saber especificamente o que vai funcionar para ele, mas a gente pode pensar algumas opções e ir testando. Talvez ele mesmo vá encontrar alguma coisa. Mas, exemplo, sabe aquelas bolinhas de ergonomia, né? Ou objetos? Talvez seja uma alternativa. Tá ficando muito excitado, tá muito. Aqui, vamos botar essa energia para fora? Apertando essas bolinhas aqui? Então, isso é uma coisa que você pode ter fácil, pode ter na bolsa, ele pode ter nas coisas dele, é fácil de ter, e é aceitável que você fique aqui apertando um pouco essas bolinhas para até essa energia toda acalmar. Passar, vamos dizer assim. Explicar para ele também, né, que a gente entra na emoção e sai da emoção. Então, você está sentindo essa euforia toda, essa excitação toda? Ótimo, a hora que passar, então, né, você não precisa mais apertar as bolinhas, por exemplo. Eu já tive algumas crianças que eram ainda menores do que ele, tinham essa sensação toda que vinha assim, e naquela batiam. Mas não era bater de raiva, né? Como você falou, era aquele bater de tão eufórico que fica, acaba tocando a outra pessoa e quem não entende nada fala que tá batendo. Não era. Aí, nesse caso, a criança era muito pequena, né? Então, eu sugeri coisas como bater palma, ensinar a criança a bater palma, ela bater nela mesma. Ou bater na própria perna, dar umas batidas na própria perna, correr um pouquinho, dar uns pulos, né? Tudo isso, ele mesmo já está fazendo isso. Só que o que a gente vai ter que fazer é direcioná-lo para coisas aceitáveis em cada situação, em cada contexto. Aqui tudo bem se ele correr? Tudo bem. Estou vendo que você está ficando eufórico, né? Você também está percebendo? Então vamos dar umas 3 voltas nessa mesa aqui? Vamos ver como é que a gente fica? Aí deixa ele correr um pouco em volta daquela mesa, se der. Em outro ambiente não dá. Então ter aquela coisa para apertar um pouco, bater um pouco nas próprias pernas, dar umas... esfregar as mãos, talvez. Eliminar essa energia, eliminar no sentido não de acabar com ela, mas de extravasar, deixar sair. Ela precisa sair. Esse é o ponto. O que a gente precisa encontrar são formas aceitáveis de deixar sair essa energia da excitação. Outra coisa que é interessante, como ele tende a ficar muito eufórico, né? A antecipação imediata, não muito, porque daí vai dar um efeito da ansiedade. Se eu antecipo muito, ele fica muito ansioso com as coisas que virão. Mas se eu sei que pode ser alguma situação que ele vai ter essa euforia, se eu já puder prever, porque já aconteceu outras vezes, eu trazer antes.
né? Então, olha, estamos indo para tal lugar. Você às vezes fica eufórico, animado, que vai lá e tal, né? Então, já respira, já pensa, o que que você vai fazer se você ficar muito eufórico? Como você vai extravasar a euforia? Então, já vai planejando, sabe? Antecipadamente, para não correr o risco dele se jogar no chão, jogar coisas, né? Jogar nas pessoas as coisas, que são as coisas que vão nos constranger. E aí também. Mas pensar, lá dá para correr, lá dá para pular. Não, lá nós temos um objeto, então, para a gente apertar até a gente se acalmar. Então, já planeja antecipadamente e vai percebendo como que isso vai sendo. O caminho, na minha visão, é entender que é uma energia, que ele não tem controle ainda sobre ela, mais forte do que ele, que talvez ele vá conseguir a autorregulação dessa euforia, né? A gente vai, com o tempo, devagarzinho, conseguindo um pouco desse controle sobre isso, e até lá a gente vai buscando maneiras aceitáveis de colocar essa energia para fora. Você sair desse momento e já querer que ele vá para calma direto, eu acho que não vai funcionar. Porque a gente precisa entender assim, quando a gente vai lá para a PNL, né? Por exemplo, ressignificação em 6 passos. O que que a gente quer? A gente quer substituir o comportamento nocivo por outro que atenda a mesma necessidade. Então, se eu falo para ele, vamos para uma brincadeira mais calma, ou vamos respirar, não atende a mesma necessidade. Então, eu preciso ir para uma outra, mas que atenda essa mesma necessidade de colocar essa energia para fora, que é isso que ele está tentando fazer, jogando coisas, correndo, pulando, se jogando, é aquela energia doida querendo sair. Sabe uma panela de pressão? A panela de pressão, quando ela entope, quando ela não tem saída saudável, ela explode. Então ele está meio que explodindo, assim, meio que. O que nós vamos fazer? Colocar uma válvula nova. A válvula nova. É aqui que sai a pressão, desse jeito. Então, apertando isso aqui, ou fazendo, entende? Ele é assim, ele tem isso. E agora, como nós vamos fazer, né? Direcionar, não querer que ele seja diferente e não querer ir direto para a calmaria. Agora, quando é alguma coisa que você acha relevante e que ele está desistindo fácil, talvez você pudesse estabelecer. Vamos tentar 3 vezes? Vamos fazer 3 tentativas? Sei lá, né? De repente, colocar algum número assim, sabe? Beleza, essa vez não deu. Aí bota lá, desenha rapidinho no papel 3. Então tá. Uma tentativa, vai lá, mais uma. Aí, de repente, coloca visual assim, fala, vamos fazer 3 tentativas, depois a gente vê qual foi a melhor, se foi a primeira, a segunda ou a terceira. E aí, de alguma maneira, você está incentivando que ele faça mais algumas vezes. Mas também não acho que você precisa fazer isso para tudo. Só para alguma coisa que você achar que é mais relevante e que você vê que ele está desistindo muito fácil, você fala, não, acho que isso aqui vale a pena trazer um pouco mais dessa persistência. Mas se não, não vejo muito problema. Ainda mais se ele tem a persistência no interesse dele, né? Eu acho que é encontrar mesmo um caminho de extravasar ali a energia e que seja aceitável, e aí ele vai também antecipar um pouquinho, quando possível, e ele vai chegando no autocontrole.